Bom, algumas figuras, obviamente, apenas percebendo pelo seu formato, a gente pode julgar quando elas são iguais ou não, né? Temos algumas regiões planas aí, e, por exemplo, na hora que eu utilizo este quadrado com este paralelogramo e verifico se essas duas figuras têm alguma congruência, né, igualdade, ou seja, quando eu sobreponho uma sobre a outra, a gente percebe claramente que elas não conseguem ser, né, figuras iguais, né? Às vezes, quando você tem figuras do mesmo formato, porém, quando você sobrepõe uma com a outra, você percebe que elas não são do mesmo tamanho, certo? E por último, tendo figuras aí em posições trocadas e aparentemente deixe para você a impressão de que elas são iguais, quando você sobrepõe uma à outra, você percebe que realmente elas se tornam iguais. Então, vimos agora vários exemplos em que figuras podem ser congruentes ou não, né? Congruente significa que elas têm o mesmo formato, têm a medida dos seus lados iguais e seus ângulos internos também. Então, a partir de agora, a gente vai estudar esses conceitos, né? Congruência em polígonos. Então, vamos à aula. Ok, a gente vai falar sobre congruência de triângulos, mas antes a gente vai falar sobre congruência em polígonos. Já que o triângulo é um polígono, então vai servir para ele. Então, quando é que a gente tem congruência em polígonos? Dois ou mais polígonos são congruentes quando têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, a medida dos seus lados correspondentes são iguais e a medida dos seus ângulos internos correspondentes também são iguais. O termo aqui, congruente, significa que são iguais, ok? Então eu tenho duas figuras aí e essas duas figuras aparentemente elas são iguais, ok? Tanto em formato quanto em medidas de seus lados. Então, neste caso, a gente pode fazer uma correspondência, ok? O ângulo A, no caso do ângulo A, ele é igual ao ângulo deste outro na mesma correspondência. Então, ele é igual ao ângulo E, né? Mesma posição. Então, a gente tem aqui que o ângulo A é congruente, né? O símbolo para congruência são esses três tracinhos ao ângulo E. Também temos que o ângulo B é congruente ao ângulo F. Então, B é congruente ao ângulo F. Temos que C é congruente ao ângulo G. Neste caso, C congruente ao ângulo G. E, por fim, D é congruente ao ângulo H. Então, se esses ângulos têm a mesma medida, a correspondência é válida dessa forma. Assim como seus lados, ok? O lado AB é congruente ao lado correspondente na outra figura, que é o lado EF. Assim como o lado BC é congruente ao correspondente FG. O lado CD é congruente ao seu correspondente GH e o lado AD é congruente ao lado correspondente H. Se isso aqui ocorre, ou seja, perceba que eu fiz uma correspondência aí de ângulos e lados correspondentes iguais, tem que ser iguais. Se isso ocorre, então essas duas figuras são semelhantes, ou seja, a figura ABCD é congruente, a outra figura é FGH. Então, é necessário apenas isso, né, em que seus lados e seus ângulos correspondentes sejam iguais. Então, aí a gente terá duas figuras congruentes, ok? Exemplos de figuras que não são congruentes. Então, aqui, neste exemplo, na letra A, eu tenho aqui duas figuras que aparentemente seus formatos, né,
eles são semelhantes, porém as medidas de seus lados não. Então, neste caso aqui, quando isso ocorre, a gente não tem que essas figuras são congruentes, certo? Então, essa primeira não é congruente a essa aqui. Então, não ocorre a congruência. Por que não ocorre? Porque as medidas de seus lados correspondentes não são iguais, ok? Nesta letra B, também não ocorre a congruência porque, embora tenha ângulos internos iguais, ó, 70, 70, 40, 70, 70, 40, e além de serem iguais, são correspondentes, o tamanho da figura não representa, ou seja, a medida que eu tenho aqui, ó, é diferente da medida correspondente a ele no outro, certo? Então eu tenho aqui que x é diferente de y. Ou seja, os triângulos têm tamanhos diferentes. Quando isso ocorre, também não apresenta para a gente uma congruência, certo? Então, da mesma forma que a letra A, aqui também não ocorre a congruência. Ok? Então, tá aí exemplos de que não ocorre, né? Ou pelo tamanho dos lados, ou pelo o próprio formato, né, da figura. Então veja bem, a partir de agora a gente restringe essa congruência em triângulos, porque para triângulos, né, como a gente tem 6 ângulos e 6 lados, a gente não precisa fazer a relação com os 6 elementos, ok? A gente vai precisar fazer apenas a relação com 3 elementos. Se eu conhecer 3 elementos desse triângulo, já vai ser possível da gente dizer se eles são congruentes ou não. Então, a partir de agora, a gente vai estudar os casos de congruência em triângulos, ok? O primeiro caso é esse aqui, ó. A gente chama de caso LAL, né? L-A-L. Significa o quê? Lado, ângulo, lado. O primeiro caso é quando você conhece dois lados e entre esses dois lados você tem um ângulo. Então, se essas medidas são correspondentes e congruentes, então os dois triângulos são congruentes. Neste caso aqui, eu tenho a congruência. Nesses tracinhos aí indica que um é correspondente ao outro. Por exemplo, esse ângulo é correspondente a este lado a este e este lado a este. Ou seja, a gente pode até utilizar números para ficar melhor a compreensão. Por exemplo, se este ângulo aqui for de 90 graus, este ângulo também será de 90 graus, ok? Correspondência. Se este lado aqui medir 4, o outro lado também mede 4. E aqui, se medir 6, o outro lado também deve medir 6. Então, qual é a congruência que a gente tem aqui, né? A gente tem a congruência do lado AB. AB é congruente ao lado DE. Assim como o lado BC é congruente ao lado EF. E o ângulo, né? O ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, veja que eu tenho dois lados e entre os lados o ângulo. Ou seja, o ângulo que é formado entre os lados. Com isso, já é suficiente dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, este é o nosso primeiro caso e eu consigo identificar a congruência se eu tiver isso aqui. Ok? Segundo caso, é o caso que a gente chama de ala, né? Ângulo, lado, ângulo. É o contrário do primeiro caso. Você vai ter dois ângulos e o lado que fica entre esses dois ângulos, né? O lado que é adjacente a esses dois ângulos, eles são congruentes. Então, tendo essa condição nos dois triângulos, então eu posso afirmar que os dois triângulos são congruentes. Então, eu já tenho aqui, né, estabelecida a ordem. Eu vou dizer que esse ângulo, por exemplo, né, tem 30 graus. Então, no outro também tem que ter 30 graus. Se este ângulo aqui tiver 60 graus, o outro também tem que ter 60 graus. E a meio do lado correspondente. Se esse lado medir 9, o outro automaticamente mede 9. Se essa condição existir, certo? Observando os triângulos e isso for possível, então a gente tem o seguinte aí, né? A gente tem que o ângulo A é congruente ao ângulo D, pois é seu correspondente. A gente tem que o ângulo C é congruente ao ângulo F. E, por fim, o lado AC é congruente ao lado DF. E, portanto, a gente pode concluir que o triângulo ABC
BC é congruente ao triângulo DEF. Ok? Então, conhecido aí o caso ALA. O terceiro caso é o caso em que os três lados são iguais, né? Correspondentemente iguais, L, L, L. Neste caso, se você tiver a congruência, significa que os lados correspondentes têm a mesma medida. Utilizando valores, se eu disser que aqui é 5, aqui será 5. Se eu disser que aqui é 9, aqui será 9. E se eu disser que aqui é 4, 4 não. 6, aqui será 6. Então, existe uma correspondência aqui e uma congruência. Logo, a gente pode afirmar que o lado AB é congruente ao lado DE, assim como o lado AC é congruente ao lado DF, e o lado BC é congruente ao lado EF. E, portanto, os dois triângulos, né, ABC e DEF, são triângulos congruentes. Então, mais um caso aí. Quarto e último caso é o caso LAAO, onde esse O significa oposto. Então, é o lado, um ângulo e o ângulo oposto a quem? É o oposto ao lado, certo? Ou seja, o que vai ficar de frente. Se isso acontecer, então os dois triângulos também são congruentes. Então, veja bem aqui, ó, já coloquei, né, estabeleci aqui. Veja que eu tenho os dois ângulos, que é o AA, e o lado aqui, que é AC, no outro é DF. Veja que esse lado ele está de frente a este ângulo aqui, ou seja, ângulo oposto, né? É o lado oposto ao ângulo B. Da mesma maneira, no outro triângulo. Vamos trabalhar com medidas. Se essa medida aqui for de 40 graus no ângulo A, correspondente no ângulo D também será. Se essa medida aqui também for de 40 graus, no ângulo E também será de 40 graus. E o lado, se eu colocar a medida aqui 8, no outro também será 8. Né? Então, a congruência que a gente tem aqui, né, por correspondência, é que o ângulo A é congruente ao ângulo D, que o ângulo B é congruente ao ângulo E que o lado AC é congruente ao lado DF. É um lado oposto. E, portanto, a gente conclui aqui que o triângulo, mais uma vez, né, ABC é congruente ao triângulo DEF. Então, tá aí os 4 casos em que te possibilita reconhecer triângulos congruentes. Okay? Se isso não ocorre, então não são congruentes. Beleza? Vamos ver, então, algumas aplicações. Primeiro exercício diz o seguinte, ó. Na figura, o triângulo ABD, então, ABD é congruente ao triângulo CBD. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Calcular x e y. Se eles são congruentes, então a correspondência de seus lados são iguais, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que este lado AD é congruente ao lado DC. Então, eu tenho que AD é congruente ao lado CD, né, DC. Então, portanto, as medidas dos dois lados são iguais. Ou seja, 2x, que é a medida do lado AD, é igual à medida do lado CD, 3y mais 8. Né? Isso eu consigo resolver? Não, eu não consigo resolver. Por quê? Porque se trata de uma equação com duas incógnitas. Beleza, vou continuar minha análise. Como ele aqui é congruente, então significa que o lado AB é igual ao lado congruente, não, ao lado BC. Então, eu tenho aqui que AB também é congruente a BC. E, portanto, as medidas dos lados são iguais, né? Eu tenho que x é igual a 2y. Então, eu tenho aí duas equações, duas incógnitas, me possibilita escrever um sistema de equações, ou seja, eu posso utilizar a segunda equação, onde diz que x vale 2y, e substituir na primeira. Então, eu vou fazer isso aqui, certo? Eu vou substituir, porque isso vai me dar uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. Então, trabalhando aqui, ó, se a minha primeira equação é 2x igual a 3y mais 8, significa que no lugar do x eu vou trocar por 2y. Então, vai ficar 2 vezes 2y igual a
3y mais 8. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes 2y me dá 4y igual a 3y mais 8. Logo, passo 3y para cá, fico com 4y menos 3y igual a 8. E por fim, y igual a 8, né? Uma vez que 4y menos 3y é y, já achei quem? Achei y, certo? O que é que eu posso fazer agora para achar x? Porque eu tenho que encontrar x. É basta eu pegar qualquer uma dessas duas equações e substituir o valor que eu encontrei. Como a de baixo está mais simples, então eu vou substituir na de baixo. Então, fazendo x igual a 2y, o meu x será 2 vezes o y, que é 8. Logo, x é igual a 2 vezes 8, que é 16. Achei, então, o que eu queria, né? As duas respostas. Y é 8 e x é 16. Se eu quiser conferir nesse triângulo, vai dar certo. Olha só. Aqui x é 16, eu coloco 16 aqui, ó. E 2y, que é o 8 é y, então 2 vezes 8 também é 16. Este outro lado aqui, eu tenho 2x. 2x, né, como x é 16, aqui medirá 32. No outro, como y é 8, eu vou ficar com 3 vezes 8, que dá 24, mais 8. 24 mais 8 também, 32. Então, veja que vai dar certo, né? Medidas iguais. Nesse segundo exemplo, ele é bem similar, né? Na figura, o triângulo CBA, vamos lá, CBA, esse primeiro triângulo, é congruente ao triângulo CDE, ao outro. Se eles são congruentes, então a correspondência aqui entre lados e ângulos são iguais. Vamos lá. Sabendo que AB é 35, então eu vou colocar as medidas. Aqui é 35. CE é 22, do C até E é 22. Do A até C, AC é 2x menos 6, 2x menos 6. E DE, que é isso aqui, é 3y mais 5. Calcule x e y. Então, se eles são congruentes, a única coisa que a gente tem que fazer é estabelecer a correspondência para a gente montar aí equações, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Então, veja bem, eu percebo que o meu lado AB, que mede 35, ele é correspondente ao lado DE, que mede 3y mais 5. Ou seja, eu tenho aí que AB é congruente ao lado DE. E, portanto, eu tenho que 3y mais 5 é igual a 35. Basta apenas resolver. 3y é igual a 35, passa para lá, vai negativo, menos 5. 3y é igual a 30, né? 35 menos 5, 30. Logo, y será 30 por 3, né? Passo 3 dividindo. Assim conclui que 30 por 3 é 10. Achamos y. Como é que a gente vai achar x? De novo, pela correspondência, né? Eu percebo que CE, que é este lado aqui que mede 22, ele é correspondente ao lado AC. Ou seja, a gente tem aí que AC é congruente a CE. E deste modo, 2x menos 6 será igual a 22. Pronto, basta resolver. 2x é igual a 22 mais 6. 2x é 28 e, portanto, x é 28 por 2. Terminando assim, x é 14. Então, temos aí x 14 e y 10. Concluindo assim a resolução deste exercício, concluindo também esta aula. Então, espero que vocês consigam resolver exercícios vinculados à congruência de triângulos e nos vemos em uma próxima aula. Então, até mais!